Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Amém. Olha que coisa séria que a Bíblia está falando aqui para nós, né? A Bíblia diz, eu vou ler novamente: nunca houve ninguém igual a Acabe. Eu penso que isso já é uma declaração muito séria, né? Nunca houve ninguém igual a ele, e não está falando de coisa boa, né? Então me leva a crer que seria mais ou menos assim, parafraseando: nunca houve ninguém pior do que ele, não é isso? Né? Por quê? Aí a Bíblia diz que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por que Acabe fez isso? A Bíblia vai dizer: porque Jezabel, sua esposa, o instigava, o provocava, instigava ele para fazer aquilo que era mal, para fazer aquilo que era errado. Bom, esse texto aqui, ao meu ver, é um texto muito forte, um versículo muito forte, assim, que mexe com a gente, chama atenção. E a gente poderia discorrer aqui hoje sobre vários assuntos dentro desse texto, tá? A gente poderia, por exemplo, falar, né, essa frase me chamou muito a atenção, que ele se vendeu para fazer aquilo que era mal. O que me leva a crer que Acabe, ele não era mal, não sei se você vai entender o que eu quero dizer, na sua essência, na sua índole. Ele não era assim. Tanto é que, ao meu ver, é por isso que usa essa expressão, que ele se vendeu. Então, ele negociou os seus princípios, ele negociou os seus valores, ele começou a fazer coisas que ele por si só não faria, mas que ele está fazendo porque tem alguém o instigando a fazer o que é errado. Essa mulher Jezabel, ela era tão perturbada, né, que a Bíblia lá em Apocalipse, quando vai a falar de uma ação maligna que agia dentro da igreja, vai chamar como? De Jezabel, né? Então, a gente poderia hoje discorrer a respeito dessa questão, né, do poder da influência. Não faz tempo eu pregava até sobre isso aqui, mas como ele aparentemente até não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa má, mas que se deixou ser completamente dominado por alguém mau, e ele então negociou seus valores, negociou seus princípios, negociou quem ele era para agradar Jezabel, sua esposa, e ele então se torna essa pessoa má, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, se vendeu para fazer isso. A gente poderia falar de negociar valores, de negociar princípios. Poderíamos falar aqui a respeito, né, até dessa questão da influência, do poder da influência, como isso é coisa séria, a gente não pode, né, negligenciar essa questão. Mas hoje eu quero falar, dentro desse texto aqui, ou pelo menos partindo desse texto, de algo talvez um pouco mais específico, e algo até que de uma certa forma vem me incomodando há algum tempo, né? Eu quero falar a respeito de papéis trocados. Como assim? O texto chega aqui no versículo 25 e vai resumir a história do Acabe com essas palavras que nós acabamos de ler. Só que antes de chegar aqui, a Bíblia vai contar um episódio, nós já vamos voltar lá e vamos ler isso, um episódio que aconteceu envolvendo Acabe e Jezabel. E a gente precisa entender que esse episódio que a Bíblia narra é simplesmente, né, um caso que vem mostrar, que vem demonstrar como era a dinâmica desse casal, como que era o dia a dia deles. E aí vai culminar no versículo 25 dizendo isso, que ele se vendeu, que não houve ninguém igual a ele, que se vendeu para fazer o que era mal, porque a sua esposa o instigava. E aí, para isso, eu gostaria de voltar lá no versículo 1 com vocês, primeiro livro dos Reis, capítulo 21 ainda, e versículo 1. E a Bíblia vai narrar essa história. Eu gostaria que você prestasse atenção, principalmente dentro desse aspecto que eu quero falar hoje de papéis
trocados. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Diz assim, ó, depois disto, aconteceu o seguinte, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote, dá-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio, e em troca eu lhe darei outra melhor, ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Até aqui, tudo normal, uma simples negociação, não é verdade? Negociação ali imobiliária, uma negociação de terras. Então, havia o palácio de Acabe, do lado do palácio havia a vinha de Nabote, e lá foi o rei dizer para Nabote o seguinte, olha, rapaz, você não quer negociar comigo aí não, a tua vinha? Vamos fazer o seguinte, ela está aqui do lado do meu palácio, eu quero fazer uma horta aqui, vai ficar à mão, vai ser útil para mim, e aí eu posso te dar uma vinha melhor do que essa tua aí que você tem. Ou, se você preferir, eu posso te dar em dinheiro, a gente faz a avaliação, vê quanto é que vale aqui as tuas terras e tal, e eu te pago dinheiro, sou rei, dinheiro para mim não é problema, né? Eu te pago o valor aí que a gente acordar, né? Vamos fazer negócio. Como eu disse, até aqui tudo normal. Olha só. Porém, Nabote disse a Acabe que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. E até aqui também tudo ok, tudo certo. Negociação não deu certo, não é verdade? Ele falou, rapaz, não está à venda não. Ó, Deus me livre. Eu abri mão daquilo que foi herança dos meus pais. Vou parafrasear aqui. Não, rapaz, essa terra aqui tem um valor sentimental. Não é assim? Eu recebi de herança aqui que os meus pais moraram, meus antepassados. Eu nasci aqui, ó, na sala, aqui, ó. Não, aqui eu quero criar meus filhos, quero que os meus netos nasçam nessa terra. Nessa terra aqui é de família já. Né? Que Deus me guarde de eu negociar essa terra aqui. Não está à venda. E, novamente, até aqui tudo certo, tudo normal. Mas olha só, eu vou falar engraçado, mas não é nem engraçado, é triste mesmo. Mas olha que coisa a reação do Acabe. Diz assim, então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado quando disse, não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, e voltou o rosto para a parede, e não quis comer. Só eu que acho essa reação meio estranha? Meu irmão, vamos lá. Isso é reação de homem? Isso é reação digo mais, de um homem maduro? Vou além, isso é reação de um rei? Ó, eu vou enfeitar pavão, tá bom? Beleza? Já tô avisando antes, tá? Eu vou dar asas à imaginação, mas sabe como eu vejo a cena? Sabe aqueles adolescentes, menina, emburrada, acontece alguma coisa que não gostou, o namorado larga dela, né? Alguma coisa dá errado, vai lá no quarto assim, ó, abre a porta do quarto e ó, se joga na cama, né? Se joga na cama, vira para a parede, não quer conversa com ninguém, a mãe chega e diz, minha filha, comida está na mesa, minha filha, não quero. Toma um copo de leite, não quero nada, a vida acabou para mim, eu quero morrer. Não está aparecendo, gente? Agora, olha só, né? Lembra que a gente está vindo da história de trás para frente, né? A Bíblia vai dizer que não houve ninguém como ele, que se vendeu para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor,
Por causa do quê? Que a sua esposa o instigava. Aí vamos continuar aqui. Piora, gente. Olha só. Porém, Jezabel, o seu marido, não, sua esposa, ó, quase que eu troquei, a sua esposa foi falar com ele e lhe perguntou: que é isso que tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Os papéis estão meio invertidos, não estão não? Geralmente o que a gente vê? Não é o contrário? Não é a mulher que está triste com alguma coisa, que fica lá meio emburrada, aí daqui a pouco vai quem lá? Vai o maridão, não é? Diz assim: que foi, mulher? O que está acontecendo? Aí o que ela responde? Nada. Não é assim? E aí o nada, leia-se o quê? Tudo. Mas não é verdade? E aí o marido fica lá tentando, né, reverter a situação, tentando mudar a coisa. Olha só, meu irmão, tá tudo errado nesse casal. Vai piorar, piora para frente. Calma, vai piorar ainda mais. Mas tá tudo errado aqui. Uma inversão de papéis tão grande. E, meu irmão, olhando assim, por mais que eu esteja abordando isso, tentando pelo menos de uma forma um tanto mais cômica, né, mais no sentido de você guardar a mensagem, mas é um assunto muito sério que tem acontecido muito hoje na nossa sociedade. A gente está olhando isso aqui e parece que a gente está vendo um retrato dos nossos dias. E aí a gente olha para a Bíblia e a gente vai perceber que infelizmente não é coisa só dos nossos dias, que aconteceu lá atrás. Mas nos nossos dias, de uma forma ainda muito mais severa, ainda muito mais escancarada tem acontecido. Eu até falava no culto da manhã, quando eu era criança, né, esses dias atrás, que eu sou novinho, mas quando eu era criança, eu lembro que se falava muito a respeito de mensagem subliminar. Lembra disso? Olha, aquela música tem uma mensagem subliminar. Não é assim? Não, está falando uma coisa, mas na verdade nas entrelinhas está querendo fazer outra. O pessoal ficava ouvindo disco ao contrário, lembra disso? Né? Tem uma mensagem aqui, não, no símbolo da Coca-Cola tem 2 chifres aqui, né? Que é uma mensagem subliminar, que tal desenho, que tal não sei o quê. Gente, hoje em dia não tem mensagem subliminar, mas não, a mensagem é escancarada. A turma perdeu a vergonha. Sim ou não? Não tem mais mensagem subliminar. Não tem falando as entrelinhas. Não, o negócio está assim, descarado, rasgado. Né? Se a gente for parar para pensar, meu irmão, quem eram os heróis há 20, há 30 anos atrás? Né? Os heróis eram o Rambo, o Chuck Norris, e assim vai. O MacGyver, né? E tantos outros personagens até, se a gente voltar um pouquinho mais, até ali, filmes do Velho Oeste. E quem eram aquelas pessoas, então? Eram pessoas geralmente, né, fortes, com uma personalidade forte, pessoas extremamente masculinas. Esse era o herói. Aquele que era contra a injustiça, que era gentil com as mulheres, que defendia os oprimidos, que era implacável contra os seus adversários. Não é isso? Esse era o herói. Aí, meu irmão, a gente vê os heróis de hoje em dia. Um camarada franzino, bobão, com os trejeitos tudo esquisito. Não é assim? Né? A questão, né, o padrão de beleza. Ai, olha que homem lindo. Geralmente é alguém cheio de traços femininos. Mas não é verdade? Esse é o lindo. Ai, olha que coisa maravilhosa e tal. Então, essa questão até da mídia e tal, né, meu irmão,
pode ver qualquer filme que você assista hoje, até um filme que não tem uma conotação, né, sexual, alguma coisa assim, um filme de família até mesmo, sempre o homem é retratado como o quê? Como bobão, como dependente da mulher, não é assim? E sempre é colocada a mulher com uma figura forte, com uma figura que decide as coisas, que dominadora e tal, é muito mais inteligente do que o homem. Então, começa-se a ver, e isso, né, tem método, isso tem propósito, tá? E tem um propósito tanto espiritual, quanto tem um propósito também, né, de destruição da família, de dominação e assim por diante. Mas não vamos entrar nem nesse caso aqui, né? Nosso aspecto é muito mais espiritual. Então, é muito clara, e não vamos esquecer, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há muito clara, então, né, um avanço nesse sentido, que é a feminilização do homem e a masculinização da mulher. Num verdadeiro inversão de valores, troca de papéis. Sim ou não? Né? Isso, como eu falava há pouco, antigamente era mensagem subliminar, hoje não tem, esse negócio não existe, a mensagem é escancarada, é aberta, ninguém tem vergonha, mas não. A coisa é escancarada. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que Deus criou o ser humano, e a Bíblia diz, Deus os fez macho e fêmea. Macho e fêmea os fez. Para que o macho seja macho e para que a fêmea seja fêmea. E não para que haja uma inversão, uma troca de papéis, como a sociedade hoje tenta impor. Meu irmão, o camarada ser masculino, meu irmão, hoje é quase um crime. É verdade, não é? Hoje é quase um crime isso. E a mulher ser feminina também é um absurdo. Não, tem que ter um empoderamento feminino. Não, porque os movimentos feministas. Engraçado que movimento feminista todo mundo aplaude. Agora, se há algum tipo de movimento masculino, que absurdo! Mas não é verdade? Olha que inversão de valores vai acontecendo. Olha que troca de papéis vai acontecendo então. Agora, quando Deus fez, repito, a Bíblia diz, macho e fêmea os fez, foi assim que Deus criou. Deus estabeleceu o homem para ser o cabeça do casal, para ser o líder do lar. E o homem precisa assumir a sua posição como tal, assim como a mulher precisa assumir a sua posição como auxiliadora, como ajudadora, como aquela que vai ser conselheira. Agora, olha só essa tal da Jezabel, essa praga aqui. A Bíblia vai dizer que ela instigava o seu marido a fazer o que era mal, a fazer o que era errado. Que ele se vendeu a fazer o que era errado. E aí a gente está vendo essa completa inversão e que hoje em dia, né, há muito essa questão. Meu irmão, nós precisamos entender o seguinte, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6,10, daqueles que não vão herdar o reino dos céus. E lá tem uma lista. E a Bíblia, nessa lista, vai trazer que os efeminados não vão herdar o reino dos céus. Logo em seguida vai dizer, nem os sodomitas. A Bíblia faz distinção entre os dois. Sodomismo é interpretado como uma dessas coisas, homossexualismo. Então você perceba que não é só o homossexualismo que é pecado e que a Bíblia diz que não vai entrar no reino dos céus, mas a Bíblia diz que os efeminados também não vão entrar. Porque tem gente que não é homossexual, falando do homem, ele não é homossexual, mas ele é efeminado. E a Bíblia vai dizer, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo que os efeminados não vão entrar no reino dos céus. Então, entendo, o homossexual é aquele que se relaciona com uma outra pessoa do mesmo sexo. E a Bíblia vai estar dizendo, né, pode discordar o quanto quiser, é o que a Bíblia está dizendo.
que não vai entrar no reino dos céus. Agora perceba, às vezes a gente ignora esse fato, que a Bíblia diz também que o efeminado não vai entrar. É aquela pessoa que talvez até não tem essa conotação sexual no sentido de, né, se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, mas tem todo o trejeito, é todo feminino, né, aquele jeito de falar, aquele jeito de se vestir. Olha que coisa séria. Por quê? Porque isso é abominável diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. O macho para ser macho, a fêmea para ser fêmea. Em Israel, inclusive, né, havia lei que o homem não podia se vestir como a mulher. E a mulher não podia se vestir como homem. Aí se levantou até aquela questão, não, mulher só pode usar saia, não pode usar calça e tal. Meu irmão, tem calça de mulher e tem calça de homem, né? Mas hoje em dia, meu irmão, esses tempos atrás, isso é uma moda assim, com os homens com a camiseta assim, no meio da barriga, já viu? Tal do croque lá. Que coisa ridícula, né? Então, e aí tinha até cantor gospel, né? Se apresentando com aquelas roupinhas lá. Aquilo é uma roupa feminina, não há dúvida, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu sei que eu estou pregando isso aqui, eu sei que, e vai para a internet, né? Eu sei que muitos, não vai concordar. Meu irmão, o que eu estou falando não é a minha opinião, ou melhor, é a minha opinião, mas baseada aqui na palavra de Deus. E nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, levar isso muito a sério. Porque se nós não vivemos dentro da nossa casa dessa forma, o marido sendo de fato o homem da casa, sendo marido, ocupando o seu papel de homem na casa, como cabeça, e a mulher da mesma forma, meu irmão, o que a gente vai estar ensinando para os nossos filhos? E aí vem justamente esse ponto, essa questão. O que é que a gente está ensinando para os nossos filhos? Como é que a gente está criando os nossos filhos? Eu já falei com meu filho, desde que ele era pequenininho, eu já falava isso com ele, volte e meia eu tenho que lembrá-lo disso, né? Mas algumas conversas que eu já tive com ele, dizer, rapaz, olha só, eu não vou te tratar igual eu trato a tua irmã. A tua irmã é um pouco mais nova que você, apesar que da diferença não ser tão grande. Mas principalmente, você é homem. A tua irmã é menina. Com menina, você vai tratar de uma forma. E não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, que a mulher é o vaso mais frágil. E aí eu até dizia para ele, você quer que eu te trate do jeito que eu trato a tua irmã? Porque você vai falar com menina e tudo, lacinho, calcinha, rosinha, tudo no diminutivo, né? E tal. O homem não. Aí eu falava para ele dava risada, você quer que eu te trate assim? Meu filhinho querido do meu coração. Mas que homem que eu estou criando? Você está entendendo? Não. Agora, da mesma forma, eu não vou criar minha filha dessa forma. Eu tenho que ser um pouquinho até mais áspero, vamos dizer assim, para criar calo, para ser tratado como homem, para saber o que é ser homem. Amém? Então nós precisamos, até na criação, saber fazer essa diferenciação. A gente vê algumas mães tratando o filho e você diz, meu Deus do céu, mas o que é isso? Teu filho é homem, fala com ele direito, trata ele igual homem. O que vai ser, coitado dessa criatura? Amém? Meu irmão, repito, eu sei que eu estou falando isso e muita gente vai me tomar como pensamento mais antigo, hoje em dia as coisas mudaram. Meu irmão, você quer viver o padrão do mundo, você não é crente. Simples assim. Amém? Se a gente quer viver segundo o mundo vive, a gente não é crente. Aí a gente, como qualquer outro... Não, se eu sou crente de verdade, eu tenho que viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz. O meu padrão está aqui, ó, na Escritura. Amém? É dessa forma que nós vamos viver. Senão começa a acontecer esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos voltar aqui para o texto, que piora a coisa, né?
Aí diz assim, ó. Aí ela chega lá. Ô, Acabe, o que está acontecendo aí, rapaz? Por que você não come e tal? Trocou tudo, como eu dizia, né? E aí ele vai falar para ela. Acabe responde, é porque eu falei com o Nabote, o jezreelita, e ele disse, dá-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, eu lhe darei outra em troca. Porém ele disse, não lhe darei a minha vinha, acredita nisso, ele é mau. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Gente, que troca de papéis. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Não, pode se levantar, eu vou resolver o teu problema. Deixa comigo que eu resolvo. Mas não deveria ser justamente ao contrário a coisa aqui? E aí olha o que ela vai fazer. Diz assim, ó. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e selou-as com o sinete dele. Até agora ele não está sabendo de nada. Ele não está sabendo de nada. Mas ela escreve carta em nome dele, selou. Entenda que esse selar aqui com o anel seria assinatura. E entenda que nós não estamos falando de uma simples família, nós estamos falando de um rei de uma nação. A coisa é muito mais séria. Eu até brinquei de manhã, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Mas olha que coisa séria isso aqui. E aí o que acontece? Olha só, e selou-os com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam em Nabote, na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte, em nome dele, você está entendendo, né? Como se fosse ele que tivesse escrito. Anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois, levem-no para fora e o apedrejem, para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote fizeram o que Jezabel lhes ordenou. Mais uma vez reforço, achando que era o rei. Eu me imagino que eles devem ter lido, achado até um absurdo aquilo, mas falaram, rapaz, foi o rei que mandou. Ficaram com medo, foram lá e fizeram. Segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita. Da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, disse, mulher, que loucura você fez. Ah, não foi isso. Olha o que ele fez. Levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Aí você entende o versículo 25, quando a gente começou. Que não houve ninguém como ele que se vendeu. Claro que esse não é o único episódio, ele fez muito mais coisa pior do que isso, pior ou do mesmo nível, mas que se vendeu para fazer o que era mal ao Senhor, porque a sua esposa o instigava. Mas, reforço mais uma vez que o ponto que eu quero chamar aqui é muito clara essa questão dessa inversão de papéis. O homem desse casal aqui parece que era Jezabel. E a mulher desse casal aqui parece que era o Acabe. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso?
Meu irmão, e nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Eu lembro que uma vez eu preguei alguma coisa parecida com isso, não era isso aqui, mas falando alguma coisa parecida. Quando acabou o culto, veio um casal falar comigo. E aí, veio o casal, não, veio a mulher falar comigo, o marido veio junto, porque quem falou foi ela, né? Ela chegou lá, pastor, tá bom, não, eu entendo. Pastor, ó, eu sei que a Bíblia diz que o marido é o que é o cabeça, mas pastor, se eu for esperar pelo meu marido, pastor, a gente morre de fome, meu marido é um banana, pastor. E o cara do lado. Aí você acredita que ela está falando é verdade, não acredita? Não, pastor, ele, não dá não. Então, eu aqui lá em casa, o cabeça sou eu, pastor, eu que tenho que tomar frente, eu que tenho que tomar decisão, não é verdade? Aham. Não, pastor, é assim, porque não, ele não tem boca para nada, não é que você não tem boca para nada, não tenho, não. Tava até com ar assim que ele tava com medo dela. Apesar que quase eu fiquei com medo dela, né, então... Então não é nem muito de admirar, né? Mas nesse nível. E aí a gente sabe que, infelizmente, muitos casais, às vezes, têm vivido dessa forma. Meu irmão, esse não é o padrão bíblico. Pode ser que para a sociedade isso seja algo absolutamente normal, mas esse não é o padrão bíblico. Amém? Eu dizia para essa esposa, né? Olha, você precisa ajudar o seu marido. Se ele não toma a frente e você tomar, quando que ele vai ser o cabeça do casal? Sim, leve ele a tomar as decisões. Está adiando uma decisão, então diz, meu marido, e aí, o que a gente vai fazer agora? A mulher é conselheira. Ela vai dizer, olha... Eu vejo que é assim, eu vejo que é desse jeito, eu vejo que é dessa maneira, que tal, assim, assado, desse jeito. Mas quem tem que tomar a decisão é você é o cabeça. Joga a responsabilidade sobre ele. Ajuda ele, incentiva ele, porque claramente ele está com um problema aí da autoestima. Até por conta da dinâmica do casal até hoje ser dessa maneira. Mas vai aos poucos, jogando, dizendo, aí daqui a pouco ele... Ó, tá aqui. E aí, qual a decisão? Ai, vê aí o que você faz. Não, vê aí o que você faz, não. Cabeça é você. A responsabilidade da nossa casa é sua. É você que tem que tomar a decisão. Ele quase a cabeça. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Daqui a pouco ele vai criando confiança. Daqui a pouco ele vai, né? E é o que se espera. Porque, meu irmão, eu acho que toda mulher quer ter, de fato, um marido do seu lado. Um homem, né? Do seu lado. Agora, se ela atropela o lugar do marido também, aí fica difícil. Né? Ou, não sei nem qual que é pior, ou às vezes os dois vivem brigando porque vivem batendo a cabeça, que os dois querem liderar a casa. Aí fica lá, vê quem fala mais forte, vê quem fala mais alto e tal. Isso nunca foi o plano de Deus. Amém? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, decidir, a gente vai viver segundo o padrão do mundo ou a gente vai viver segundo o padrão bíblico. Eu não posso esquecer de uma coisa, meu irmão, se eu não estou vivendo isso no meu casamento, os meus filhos estão crescendo nesse ambiente, nesse lar. E se não acontecer um milagre, é esse tipo de postura que eles vão adotar para a vida deles. Amém? Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar um cuidado, porque como eu dizia, meu irmão, todo fluxo está indo para esse lado. Se nós quisermos viver o padrão da Bíblia, nós vamos ter que sempre estar remando contra a maré. Não é verdade? E muitas vezes vamos ser discriminados, vamos ser achincalhados, vão achar absurdo. Não, mas eu quero viver segundo o padrão bíblico, não segundo o padrão do mundo. Então, em nome de Jesus Cristo, que eu e você possamos tomar isso como uma reflexão, analisar a nossa vida, analisar o nosso dia a dia, a forma que nós estamos nos portando, tanto o marido quanto a mulher se portando dentro de casa. Temos que olhar se, quem sabe, na nossa casa não está uma bagunça, não se inverteu os papéis, e se os papéis se inverteram, opa, precisa dar um passinho atrás, opa, vamos trocar aí, tem alguma coisa errada aí. Amém? O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher em nome de Jesus Cristo. Amém?
Cada um no seu devido lugar, como Deus determinou em nome de Jesus Cristo. Na criação dos nossos filhos, a mesma coisa. A mesma coisa, criar os filhos dessa forma. Homem é homem, mulher é mulher. Não, azul, rosa, tem problema, é tudo igual. Ah, não, quer brincar com boneca, brinca. Quer brincar com bola de futebol, brinca. Não, não. Desde cedo tem que ensinar a menina a ser feminina. Senta, perna fechada. Não é assim? Não é assim que fomos educados? Não, a menina é comportada. Menina age como uma dama e tal. Ah! Não, menina, não ri assim. Que isso? Tá doido? Amém? Mas não é verdade? Se porta com o menino. O menino. Se é pra chorar, chora grosso. Chora assim. Amém? Né? Fala grosso, cara. Fala forte. Não, cara. Você é homem, rapaz. Amém? Em nome de Jesus. Meu irmão, se a gente não ensinar, não acho que na escola alguém vai ensinar. Vai ensinar o contrário. Vai ensinar o que não presta. Não acho que você largar o teu filho na frente da televisão, ele vai aprender alguma coisa. Só vai aprender o que não presta. Falando de televisão, esses dias... Já estou no finalzinho. Já estou falando demais até, né? Mas se encaminhando para o final aqui. Esses dias atrás, não sei se você viu, saiu uma pesquisa a respeito do QI médio da população. A maioria dos países houve um aumento do QI médio da sua população. O Brasil houve uma diminuição, não lembro se 4 ou 5 pontos que o QI médio do brasileiro diminuiu. Gente, isso é coisa muito séria. Porque a pessoa com QI, quanto mais baixo for o QI da pessoa, a maior dificuldade ela vai ter de lidar com as coisas da vida, de tomar decisões, de viver a vida de uma forma geral. Então, eu tenho falado isso já há vários anos, e eu tenho os especialistas, como eles falam de uma maneira mais polida, eles dizem assim, o QI médio do brasileiro tem diminuído, né? Eu, como sou mais rasgado, eu falo assim, tem acontecido um emburrecimento em massa. Mas não é isso? Você está caindo no nível de QI, o que está acontecendo? A população está emburrecendo. E, mais uma vez, isso tem método. Mais uma vez, isso, meu irmão, atende a muitos... a interesses de muitos, vou assim chamar. Então nós precisamos tomar cuidado. Meu irmão, larga teu filho o dia inteiro assistindo televisão. O que vai acontecer? Emburrecimento em massa. O que vai acontecer? Meu irmão vai estar cheio de cultura inútil. Baixa cultura. Então nós precisamos tomar um cuidado com essas coisas. Não esqueça que o cristão, ele foi chamado para andar na contramão do mundo. Se a gente se deixar moldar por esse mundo, a gente está perdido. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a viver a vontade de Deus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.